Quando você vive uma vida espiritual, você desperta um ciúme em Satanás. Porque ele não precisa ter ciúme daqueles que estão com ele. Ele só tem ciúme daqueles que não estão com ele. Na verdade, o Satanás é um tipo, vamos colocar assim, seria possessivo. Se não está comigo, eu sinto ciúme. Então o diabo ele sente ciúme daqueles que servem a Deus. E agora nesse texto nós vemos o quê? O ciúme começou a dominar. O ciúme passou a estar na mente, na alma, no coração de Saul. Por quê? Porque as mulheres estavam dançando, cantando e dizendo: Saul venceu a milhares. Davi venceu a 10 milhares. Ou seja, Davi está em posição maior. Mas Saul não precisava ter nenhum ciúme de Davi. Porque o rei era Saul. Davi era o rei que viria depois. Então, quem estava no trono era Saul. Mas mesmo estando no trono, sendo rei, Saul passou até, como diz aqui, então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram ao extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Na verdade, aquilo que ele falou era algo muito sério. Davi vinha vencendo a 10 milhares, ele vencia a milhares. O que faltava para Davi? Só o reino. Só ser curado como rei. E era isso que despertava o ciúme em Saul. Porque Saul sabia que aquele povo estava começando a gostar de Davi. E quanto mais aquele povo gostasse de Davi, mais aquele povo ia aclamar Davi como rei. E era exatamente isso que Saul queria. Por que o inimigo tem ciúme de mim, tem ciúme de você? Depois daquele dia, depois daquelas mulheres cantar, dançar, Saul já não via mais Davi com bons olhos. Ele via Davi como um adversário. E por isso, por um adversário forte, um adversário que tinha vencido Golias, o gigante, um adversário que tinha ganho as batalhas, que as batalhas que Davi vencia eram maiores que de Saul. Saul passou a ter um ciúme, passou a colocar ele sob suspeita. Ele não tinha mais confiança agora em Davi. E quando você está na presença de Deus, fazendo o que Deus está te mandando, fazendo aquilo que o Senhor te ordenou, o inimigo começa a ficar furioso, começa a ficar ciumento. Por que ele tem ciúme de mim? O inimigo tem ciúme de você, de mim, porque nós somos segundo o coração de Deus, assim como era Davi. O inimigo tem ciúme de mim, de você, porque a unção que Deus colocou em nossa vida, ela é eficaz, ela é poderosa, aleluia, para destruir barreiras. Glória a Deus. Por que o inimigo tem ciúme de mim e de você? Porque nós somos cristãos. E como cristãos, a palavra diz, que nós vamos fazer mais do que fez Davi, do que fez Daniel. Porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Jesus mesmo declarou que as suas obras serão maiores daquelas que eu faço. Por que o inimigo tem ciúme de nós? Porque a nossa limitação humana, ela não compromete o resultado. Como assim? Porque a nossa limitação humana não vem a limitar o resultado, porque nós somos constituídos por Deus para ser servos de Deus. O inimigo tem ciúme de mim por quê? Porque quando você vem para Jesus Cristo, aceita Ele como seu Salvador, é lavado o inimigo do sangue do Senhor, o tempo de Satanás acabou na tua vida. Acabou! Agora você pertence ao Senhor. E é por isso que Ele tem ciúme. Porque você não faz parte mais da parte do exército dele, você faz parte do exército do Senhor. E claro, Ele tem ciúme. Porque a preocupação agora
Porque você em Deus vai destruir fortalezas, vai combater o mal, e é isso que ele não quer. Então por isso ele passa testemunho. Era exatamente aquilo que estava acontecendo no reino de Saul. Davi estava cada dia mais conquistando vitória, cada dia mais vencendo batalhas, cada dia mais sendo aclamado pelo povo, e ele iria tomar o lugar de Saul. E Saul não queria isso. Ele ia tomar o reino de Saul. Quando você avança contra o inimigo, você tem que avançar para ter vitória. Você tem que avançar para guerrear. Você tem que avançar para ser mais do que vitorioso. Você não pode retroceder. Davi era um homem que não retrocedia, porque simplesmente ele avançava, avançava e avançava. Quem tem visto a série que passa na Record falando sobre o rei Davi, apesar de que tem muitas emendas ali que não tem nada a ver, mas é uma história de alguém que não se acovardou. É a história de alguém que sempre ficou e combateu. Nós temos, como filhos de Deus, nós temos que ter a consciência de que nós temos que combater o mal todos os dias. Porque a palavra diz que o inimigo ruge ao nosso derredor. E nós temos que estar preparados, temos que estar revestidos do Senhor para vencer o inimigo. Como é que eu venço o ciúme do inimigo? Uma boa pergunta. Em primeiro lugar, não dando ouvido a ele. Tem gente que fala assim, pastor, mas o Satanás falou. O quê? Satanás falou? Para mim eu só ouço Deus falar. Não é Satanás, não, porque o diabo lá em casa. Peraí, não gostei. Se a Bíblia diz que ele está ao derredor, por que ele está lá na tua casa? Alguma coisa errada não está, né? Alguma coisa está errada. Se o diabo falou dentro da tua casa, não porque ele soprou no meu ouvido. Está repreendido em Jesus, que o diabo soprou no ouvido. Não dando ouvidos a ele. 1 Samuel 17. Vamos ver aqui um lado prático aqui. 1 Samuel 17, versículo 27 ao 30. Versículo 27. O povo me repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o feriu. Ouvindo Eliabe, irmão de Davi, o mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Nem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver peleja. Davi então respondeu a ele: que fiz eu agora? Fiz somente a pergunta. Desviou-se dele para o outro